Fala pessoal, hoje eu vou ler um texto que está no livro Reencantando o Mundo, Feminismo e a Política dos Comuns, da Silvia Federici. O texto que eu vou ler se chama Os Comuns contra o Capitalismo e Além dele, de 2013. Está no capítulo 2 desse livro, está aqui na página 77. Os Comuns contra o Capitalismo e Além dele. Tem uma epígrafe, que é essa. No nosso ponto de vista, não podemos apenas dizer não há comuns sem comunidade. Precisamos dizer também não há comuns sem economia, no sentido de oikonomia, isto é, a reprodução dos seres humanos na esfera social e natural. Logo, a reinvenção dos comuns está ligada à reinvenção do que é comunal e de uma economia baseada nos comuns. Maria Mies e Verônica Benholt. A Perspectiva da Subsistência, de 1999. E aí começa o texto mesmo. Os comuns se tornaram onipresentes na linguagem política, econômica e até imobiliária de nosso tempo. Esquerda e direita, neoliberais e neokeynesianos, conservadores e anarquistas empregam o conceito em suas intervenções políticas. O Banco Mundial o adotou em abril de 2012, com a exigência de que toda pesquisa conduzida internamente ou apoiada por suas bolsas ofereçam acesso livre sob licença de direitos autorais do Creative Commons, uma organização sem fins lucrativos cujas licenças de direitos autorais foram desenvolvidas para acomodar o acesso expandido à informação proporcionado pela internet. Fecha aspas. Tem uma nota que diz: as publicações do Banco Mundial agora estão mais fáceis de acessar, de 2012. Até mesmo a revista The Economist, um baluarte do neoliberalismo, mostrou-se atraída pelo conceito ao exaltar em um elogioso obituário Elinor Ostrom, a decana no estudo dos comuns e crítica ao totalitarismo de mercado. E aí vem o texto. Para Elinor Ostrom, o mundo parecia conter uma extensa dimensão de bom senso. Deixadas à própria sorte, as pessoas encontrariam maneiras racionais de sobreviver e de estabelecer boas relações. Apesar do caráter esgotável de terras cultiváveis, florestas, água doce e recursos pesqueiros, seria possível compartilhá-los sem esgotá-los e cuidar deles sem conflitos. Enquanto outros escreviam de modo sombrio sobre a tragédia dos comuns, enxergando apenas a pesca e o cultivo da terra desenfreados, como em um vale-tudo ganancioso, Ostrom, com sua risada sonora e suas blusas ainda mais extravagantes, fazia um recorte diferente e alegre. Esse é o texto do The Economist. Volta agora a Silvia. Também é difícil ignorar o uso abusivo do termo comum ou comuns no discurso imobiliário dos campi das universidades, shopping centers e condomínios fechados. Universidades de elite que cobram $50 mil por ano chamam suas bibliotecas de comuns da informação. Esta é quase uma lei da sociedade contemporânea. Quanto mais os comuns são atacados, mais são celebrados. Neste ensaio, examinamos as razões desses desdobramentos e respondemos a algumas das principais questões enfrentadas pelos anticapitalistas que defendem os comuns na atualidade. O que queremos dizer com comuns anticapitalistas? A partir dos bens comuns criados por nossas lutas, como podemos gerar um novo modo de produção que deixe de ser baseado na exploração de mão de obra? Como podemos evitar que, em vez de oferecer uma alternativa ao capitalismo, os comuns sejam cooptados pelas classes capitalistas decadentes e transformados em suas plataformas para que consigam reconstruir sua fortuna? História, capitalismo e comuns. Comecemos com uma perspectiva histórica, tendo em mente que a história em si é um comum, mesmo quando revela os modos como fomos divididos, pois é narrada por uma multiplicidade de vozes. A história é nossa memória coletiva, o corpo expandido do que nos conecta a uma amplitude de lutas que dão sentido e poder à nossa prática política.
A história nos mostra que a partilha de comuns é o princípio que organiza a existência dos seres humanos na Terra há milhares de anos. A história nos mostra que a partilha de comuns é o princípio que organiza a existência dos seres humanos na Terra há milhares de anos. Segundo Peter Linebaugh, praticamente inexiste sociedade que não os tenha em seu cerne. Ainda hoje, sistemas comunais de propriedade perduram em muitas partes do mundo, especialmente entre os povos indígenas da América Latina, da África e da Ásia. Portanto, ao falarmos sobre comuns, não nos referimos a uma realidade específica ou a um conjunto de experimentos de pequena escala, como as comunas rurais no norte da Califórnia nos anos de 1960, por mais importantes que tenham sido. Falamos, na verdade, de formações sociais de larga escala, por vezes de dimensões continentais, como as redes de comuns na América pré-colonial, que se estendiam do atual território do Chile até o que são hoje a Nicarágua e o Texas, ligadas por uma ampla variedade de trocas, incluindo presentes e escambos. Na África, do mesmo modo, sistemas de posse de terra comunal sobrevivem, mesmo diante do cenário de uma corrida por terras. Tem uma nota aqui em relação à corrida por terras que diz: referência à aquisição de terras em larga escala por empresas e governos de países ricos, com objetivo de expansão do agronegócio para exportação. Sem precedentes. Na África, do mesmo modo, sistemas de posse de terra comunal sobrevivem, mesmo diante do cenário de uma corrida por terras sem precedentes. Na Inglaterra, a terra comunal permaneceu como fator econômico importante até o começo do século XX. Linebaugh estima que, em 1688, um quarto da área total da Inglaterra e do país de Gales era constituído por terras comunais. De acordo com a 11ª edição da Enciclopédia Britânica, depois de mais de 2 séculos de cercamentos envolvendo a privatização de milhões de acres, a porção de terra comunal remanescente em 1911 era algo entre 1,5 milhão e 2 milhões de acres, aproximadamente 5% do território inglês. No fim do século XX, a terra comunal ainda consistia em 3% do território. Essas considerações são importantes não porque queiramos estabelecer, com base no passado, um modelo para o nosso conceito dos comuns e práticas de participação. Não podemos construir uma sociedade alternativa por meio de retornos nostálgicos a formas sociais que já se mostraram incapazes de resistir ao ataque das relações capitalistas. Os novos comuns precisarão ser um produto da nossa luta. Entretanto, observar épocas passadas serve para refutar a suposição de que a sociedade dos comuns que propomos seja uma utopia, um projeto que apenas pequenos grupos são capazes de realizar, em vez de considerar os comuns como uma estrutura política para pensar em alternativas ao capitalismo. Não só os comuns existem há milhares de anos, como os próprios elementos de uma sociedade de base comunal ainda estão entre nós, embora sob ataque constante e cada vez mais intenso. O desenvolvimento capitalista exige a destruição de propriedades e relações comunais. Ao se referir aos cercamentos que expulsaram o campesinato de suas terras na Europa nos séculos XVI e XVII, ato de nascimento da sociedade capitalista moderna, Marx falava de acumulação primitiva. Mas aprendemos que isso não ocorreu uma única vez, não esteve circunscrito a determinado espaço ou a uma época específica. Foi um processo de séculos e que continua acontecendo. A acumulação primitiva, ou melhor, originária, é a estratégia à qual a classe capitalista sempre recorreu em tempos de crise, já que expropriar trabalhadores e expandir a mão de obra disponível para exploração são os meios mais efetivos para restabelecer o equilíbrio adequado de poder e obter a supremacia na luta de classes. Na era do neoliberalismo e da globalização, essa estratégia vem sendo normalizada e desenvolvida ao extremo, fazendo da acumulação primitiva e da privatização da riqueza comum um processo permanente
que agora se estende a todas as áreas e a todos os aspectos de nossa existência. Não só terras, florestas e zonas de pesca têm sido apropriadas para usos comerciais, no que parece ser uma nova corrida por terras sem precedentes na história. Vivemos em um mundo em que tudo, da água que bebemos, às células e ao genoma do nosso corpo, tem uma etiqueta de preço ou se tornou uma patente. E não se poupam esforços para garantir que empresas tenham o direito de cercar os últimos espaços abertos no planeta, forçando-nos a pagar para ter acesso a eles. De Nova Delhi e Nova York a Lagos e Los Angeles, o espaço urbano está sendo privatizado. Atos como vender produtos nas ruas e até mesmo sentar-se na calçada ou deitar-se numa praia sem pagar por isso têm sido vetados. Rios são represados, florestas exploradas, águas e aquíferos engarrafados e postos no mercado. Sistemas de conhecimento tradicionais saqueados através de regulamentações de propriedade intelectual. E escolas públicas transformadas em empreendimentos com fins lucrativos. É por isso que a ideia dos comuns exerce tanta atração na imaginação coletiva. Sua perda expande nossa convicção sobre a importância de sua existência e aumenta nosso desejo de aprender mais sobre eles. Os comuns e a luta de classes. Apesar de todos esses ataques, os comuns não deixaram de existir. Como afirmou Máximo de Ângeles, 2007, sempre houve comuns fora do capitalismo, exercendo um papel fundamental na luta de classes e alimentando tanto a imaginação utópica radical quanto a barriga de muitos de seus participantes. As associações de ajuda mútua, organizadas por trabalhadores, posteriormente substituídas pelo estado de bem-estar social, são exemplos fundamentais desse fora. Para nós, o mais importante é o fato de novos comuns estarem sendo constantemente engendrados. Desde o movimento do software livre até o da economia solidária, todo um universo de novas relações sociais passa a existir baseado no princípio de compartilhamento comunal. Bollier e Helfrich, 2012, sustentado pela percepção de que o capitalismo só nos tem a oferecer mais trabalho, mais guerras, mais sofrimento e mais divisões. Na realidade, em uma época de crise permanente e ataques sistemáticos aos nossos empregos, salários e espaços sociais, a construção de comuns vem se tornando um meio necessário para a sobrevivência. Não é coincidência que na Grécia, nos últimos anos, em meio a cortes de cerca de 30% nos salários e nas aposentadorias e índices de desemprego chegando a 50% entre jovens, várias formas de ajuda mútua tenham surgido, incluindo serviços médicos gratuitos, distribuição gratuita de hortaliças, legumes e frutas por agricultores nos centros urbanos e consertos de cabos de energia elétrica cortados por falta de pagamento. Precisamos enfatizar, entretanto, que as iniciativas de partilha de comuns que vemos proliferar à nossa volta, bancos de tempo, hortas urbanas, agricultura de base comunitária, cooperativas alimentares, moedas locais, licenças Creative Commons, práticas de permuta e trocas de informação, são mais do que diques de contenção contra o ataque neoliberal à nossa subsistência. Trata-se de experiências de autoabastecimento, sementes de um modo de produção alternativo ainda em formação. Também é assim que devemos ver os movimentos de ocupação formados em muitas periferias urbanas ao redor do mundo desde 1980, não só como produtos da expropriação de terra, mas também como sinais de uma população crescente de habitantes urbanos desconectados da economia mundial formal, que atualmente organizam sua reprodução fora do controle do Estado e do mercado. Como sugere Raul Zibet, essas ocupações de terras urbanas são mais bem entendidas como um planeta dos comuns, no qual as pessoas exercem seu direito à cidade, do que um planeta favela, conforme descreveu Mike Davis, 2006. A resistência dos povos indígenas das Américas à crescente privatização de suas terras
deu um novo impulso à luta pelos comuns. Enquanto a demanda dos zapatistas por uma nova Constituição mexicana que reconheça sua posse coletiva das terras segue ignorada, a nova Constituição venezuelana de 1999 sancionou o direito dos povos originários de usarem os recursos naturais de seus territórios. Na Bolívia, uma nova Constituição reconheceu a propriedade comunal em 2009. Citamos esses exemplos não para propor que devamos contar com o aparato legal do Estado para promover a sociedade de comuns que desejamos, o que seria uma contradição, mas para enfatizar como é potente essa demanda vinda da base popular para a criação de novas formas de sociabilidade e abastecimento sob controle comunal e organizada pelo princípio da cooperação social. Comuns fechados e cooptados. Diante desses desdobramentos, a tarefa que temos pela frente é a de compreender como conectar essas diferentes realidades e, acima de tudo, garantir que os comuns criados por nós sejam verdadeiros transformadores de nossas relações sociais. Há comuns que, de fato, são cooptados pelo Estado, outros são cercados e fechados, e há ainda os que produzem commodities e são, por fim, controlados pelo mercado. Consideremos 2 exemplos de comuns cooptados. Há anos, parte do establishment capitalista internacional, especialmente o Banco Mundial, promove um modelo mais sutil de privatização, apelando ao princípio dos comuns. Em nome da proteção dos comuns globais, o Banco Mundial expulsou das florestas pessoas que ali viviam havia gerações, ao mesmo tempo que liberou o acesso àqueles que podiam pagar, argumentando que o mercado, em forma de reservas de caça ou zonas de ecoturismo, é o melhor instrumento de conservação. A ONU também defende seu direito de gerenciar o acesso aos recursos mundiais, como a atmosfera, os oceanos ou as florestas amazônicas, novamente em nome da preservação da herança comum da humanidade. O comunalismo é também o jargão sobre o qual o governo recruta trabalho voluntário. O projeto Big Society, Grande Sociedade, do ex-primeiro-ministro britânico David Cameron, propunha a mobilização de pessoas para diversos programas de voluntariado, supostamente direcionados a compensar os cortes nos serviços sociais feitos em nome da crise econômica. Em um rompimento ideológico com a tradição iniciada por Margaret Thatcher nos anos de 1980, que afirmou que a sociedade não existe, até mesmo o copo de leite no almoço das escolas foi vetado, o programa Big Society atualmente se manifesta em uma série de leis, incluindo a Public Services Act, Lei do Serviço Público, Valor Social. Essa legislação instrui organizações patrocinadas pelo governo, de creches a bibliotecas e clínicas, a recrutar jovens e artistas locais que, sem remuneração, praticam atividades para aumentar seu valor social, definido como uma contribuição à coesão social e à redução do custo de reprodução social. Em outras palavras, organizações sem fins lucrativos que oferecem programas para idosos se qualificam para receber financiamentos governamentais se demonstrarem capacidade de criar coesão e valor social medidos de acordo com uma equação aritmética específica para a relação das vantagens de uma sociedade incorporada à economia capitalista de forma sustentável do ponto de vista social e ambiental. Dessa forma, os esforços comunais para construir solidariedade e formas cooperativas de existência fora do controle do mercado são absorvidos por um programa que pretende baratear os custos de reprodução social e contribuir para a aceleração de demissões de funcionários públicos assalariados. Esses são 2 exemplos de estados, nacionais e globais, que se utilizam do formato dos comuns para atingir seus objetivos não comuns. No entanto, há um espectro mais amplo de comuns, que abrange desde condomínios fechados, passando por cooperativas de consumidores até certos tipos de fundos de investimento em terras e de cooperativismo habitacional, em que as pessoas que compartilham o acesso a recursos comuns de modo justo e democrático entre si são indiferentes ou mesmo hostis aos interesses dos que estão de fora. Damos a esse o nome de comuns fechados,
e afirmamos serem bastante compatíveis com as relações capitalistas. De fato, muitos operam como se fossem empresas e seus membros como acionistas. Constituem um setor crescente de instituições que se auto-identificam como comuns. Tais comuns estão baseados no reconhecimento de que, nesse período neoliberal em que a ideologia do mercado triunfa, é crucial para os indivíduos protegerem a si mesmos dos fracassos e catástrofes próprios desse sistema. Os comuns podem fortalecer nosso poder coletivo de intervir nos mercados. Portanto, muitos condomínios fechados incluem piscinas, campos de golfe, bibliotecas, marcenarias, teatros e salas de computação comuns. Esses utilizadores dos comuns fechados compartilham recursos que seriam de difícil acesso, caros demais ou impossíveis de obter por qualquer um que quisesse comprá-los e usufruir deles individualmente. Mas são resguardados com zelo para que não sejam utilizados por gente de fora, especialmente por aqueles que não teriam condições de pagar os custos elevados para participar. Um exemplo de comuns fechados são as cooperativas habitacionais. Há mais de 1 milhão de unidades de habitação organizadas como cooperativas nos Estados Unidos. Ainda que a maioria delas adote princípios comuns para seus acionistas, elas são, em geral, legalmente obrigadas a atender apenas a seus próprios interesses financeiros. Essa cooperação permanece no plano instrumental e raramente assume um caráter transformador. Juntos, esses comuns fechados satisfazem as necessidades básicas de alimentação, habitação e recreação de milhares de pessoas por dia. Esse é o poder da ação coletiva, mas eles não constroem relações sociais diferentes e podem até mesmo aprofundar as divisões raciais e de classes. Comuns produtores de commodities. Além dos comuns fechados, há aqueles que produzem commodities para o mercado. Um exemplo clássico são os campos não cercados dos Alpes suíços, que, durante o verão, se tornam pastos para vacas leiteiras, fornecendo leite para a indústria. Esses campos são administrados por assembleias de produtores de laticínios. De fato, Garrett Hardin não poderia ter escrito o ensaio The Tragedy of the Commons, a tragédia dos comuns, se tivesse estudado como o queijo suíço chega à geladeira. Outro exemplo bastante citado de comuns que produzem para o mercado são os mais de 1.000 pescadores de lagosta no Maine, nos Estados Unidos, que atuam numa extensão de centenas de quilômetros de águas costeiras, onde milhões de lagostas vivem, se reproduzem e morrem todos os anos. Durante mais de um século, pescadores de lagostas desenvolveram um sistema comunal de compartilhamento pesqueiro, dividindo a costa em zonas administrativas por gangues locais e com limites autoimpostos sobre a quantidade de lagostas a serem pescadas. Esse processo nem sempre foi pacífico. Os moradores do Maine se orgulham de seu individualismo brutal e os acordos entre as diferentes gangues já foram ocasionalmente rompidos. Nessas rupturas, a violência explodiu em disputas competitivas para expandir as zonas pesqueiras ou derrubar os limites para a pesca. Mas eles rapidamente aprenderam que essas disputas destroem a reserva de lagostas e, com o tempo, conseguiram restaurar o regime dos comuns. Considerada uma forma de violação das leis antitrust e proibida por décadas, a pesca baseada nos comuns é hoje aceita e até mesmo pelo Departamento de Pesca do estado do Maine. Uma das razões para essa mudança na postura dos órgãos oficiais é o contraste entre a situação dos pesqueiros de lagosta e aquela da pesca de peixes demersais, bacalhau, haddock, linguado e espécies similares, que se dá no Golfo do Maine e em George Bank, onde o Golfo se conecta ao oceano. Nos últimos 25 anos, a pesca de lagostas atingiu seu ponto de sustentabilidade e o manteve, mesmo durante graves recessões econômicas, ao passo que desde 1990 as diversas espécies demersais têm sofrido periodicamente com a sobrepesca, levando ao fechamento, que já dura anos, da área pesqueira de George Bank. No cerne da questão estão a diferença na tecnologia usada pelos pescadores de demersais e de lagostas, e acima de tudo as diferenças entre os lugares onde as pescas acontecem.
A pesca de lagosta tem a vantagem de sua reserva comum se localizar próxima à costa, em águas que fazem parte do território marítimo estadual. Isso possibilita a demarcação de zonas para as gangues locais de lagosta, ao passo que as águas profundas de Georges Bank não se prestam facilmente à divisão. O fato de Georges Bank estar fora do limite territorial de 30 km também possibilitou que forasteiros em grandes traineiras pescassem ali até 1977, quando os limites territoriais foram estendidos para até 320 km. Antes disso, não era possível excluí-los dessa atividade, o que contribuiu para o esgotamento pesqueiro do local. Por fim, o sistema um tanto arcaico de pesca de lagosta empregado pelos pescadores de forma generalizada desestimula a competição. Por outro lado, no início dos anos 90, as melhorias na tecnologia da pesca de peixes demersais, redes e equipamentos eletrônicos melhores, capazes de detectar peixes de forma mais eficiente, causaram estrago em uma indústria organizada sobre o princípio de livre acesso. Bastava ter um barco e pescar. A disponibilidade de uma tecnologia de detecção e captura mais avançada e barata entrou em conflito com a organização competitiva da indústria, que havia sido regida pelo lema "cada um por si e a natureza contra todos", terminando na tragédia dos comuns que Harding vislumbrou em 1968. Essa contradição não afetou somente a pesca de peixes demersais no Maine, assolou comunidades pesqueiras em todo o mundo, que se veem agora substituídas pela industrialização da pesca e pelo poder hegemônico de enormes traineiras, cujas redes de arrasto dilaceram os oceanos. É muito triste. Eu já pesquisei um pouquinho sobre pesca de arrasto. Mata tudo, mata o que nem se quer pescar e joga-se fora tudo. É muito violento. Pescadores em Newfoundland, por sua vez, enfrentam uma situação semelhante àquela de Georges Bank, com resultados desastrosos para a subsistência de suas comunidades. Os comuns dos pescadores de lagosta são uma alternativa importante à lógica de competição. Ao mesmo tempo, estão amplamente incorporados ao mercado internacional de frutos do mar, que determina, em última instância, seu destino. Se o mercado de lagostas entrar em colapso ou o Estado decidir pela permissão de plataformas marítimas de perfuração para a retirada de petróleo no Golfo do Maine, esses comuns da lagosta serão dissolvidos, já que não possuem nenhuma autonomia no que concerne às relações de mercado. Definindo os comuns. A existência de comuns fechados e produtores de commodities demonstra que há uma multiplicidade de formas de comuns, instigando-nos a observar quais aspectos das atividades de produção de comuns os distinguem de outras formas de Estado e mercado, e quais são os princípios de organização social alternativos ao capitalismo. Para este fim, considerando as recomendações de Máximo de Angelis, 2017, contra o estabelecimento de modelos de comuns, propomos alguns critérios provenientes de discussões com nossos camaradas e de práticas encontradas em nosso trabalho político. 1. Para contribuírem, no longo prazo, com a construção de novos modos de produção, os comuns devem ser espaços autônomos, voltados para a superação das divisões existentes entre nós e a construção de habilidades necessárias ao autogoverno. Atualmente, vemos apenas fragmentos dessa possível nova sociedade em formação, do mesmo modo que fragmentos do capitalismo eram perceptíveis em centros urbanos europeus no período medieval tardio, como em Florença, uma vez que já havia concentrações de trabalhadores na indústria têxtil em meados do século XIV. 2. Os comuns são definidos pela existência de uma propriedade compartilhada na forma de riqueza natural ou social, terras, águas, florestas, sistemas de conhecimento, competências de cuidado, cuja utilização é destinada a todos os seus integrantes, sem qualquer distinção, e que não está à venda. A igualdade de acesso aos meios necessários de reprodução precisa ser a base da vida nos comuns. Isso é importante porque a existência de relações hierárquicas
torna os comuns vulneráveis aos cercamentos. Torna os comuns vulneráveis. 3. Os comuns não são coisas, mas relações sociais. Essa é a razão pela qual algumas pessoas, como Peter Linebaut, preferem falar de partilhas dos comuns. Communing. Termo que enfatiza não a riqueza material partilhada, mas o compartilhamento em si e as conexões de solidariedade produzidas durante o processo. A partilha de comuns é uma prática que parece ineficiente aos olhos capitalistas. É a disposição de gastar mais tempo em trabalhos de cooperação, discutindo, negociando e aprendendo a lidar com conflitos e desacordos. Ainda assim, é a única forma possível de se construir uma comunidade na qual as pessoas entendam que a interdependência é essencial. 4. Os comuns operam segundo regulações estabelecidas, estipulando como a riqueza comum deve ser utilizada e cuidada, ou seja, quais devem ser os direitos e obrigações de seus integrantes. 5. Os comuns exigem uma comunidade. Os comuns exigem uma comunidade. O princípio é: se não há comunidade, não há comuns. É por isso que não podemos falar de comuns globais, um conceito que presumiria a existência de uma coletividade global. Em nome da proteção dos comuns globais e da herança comum da humanidade, o Banco Mundial lançou um novo impulso de privatização, expulsando das florestas pessoas que lá viviam havia gerações. Na realidade, o Banco Mundial assumiu o papel de representar a coletividade global por fazer parte do sistema da ONU, estabelecido após a Segunda Guerra para representar o capitalismo coletivo em todas suas variedades, incluindo as versões estatistas da União Soviética e da República Popular da China. Mas a ONU não se apresenta como a voz do capital coletivo, que existe de fato, e sim como substituta de uma coletividade humana que não existe. Partindo desse princípio, declara gerenciar o acesso aos recursos comuns, como a atmosfera e os oceanos, no lugar dessa humanidade não existente. Ainda por vir? Uma prova da fraude que envolve o conceito de comuns globais foi o debate de 14 de junho de 2012, durante uma audiência na Comissão de Relações Exteriores do Senado e dos Estados Unidos, a respeito da homologação da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, assinada pelo país em 1994, mas nunca implementada efetivamente. Esse tratado regulamenta a exploração econômica dos oceanos para além da zona de exclusão de 320 km, reivindicada pela maioria das nações com costas oceânicas. Essa audiência opôs o antigo secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, aos senadores John Kerry e Richard Lugar. Rumsfeld foi contra o tratado diante da exigência de que empresas que extraíam os comuns oceânicos, além do limite de 320 km, deveriam contribuir para o fundo que compensaria os países menos desenvolvidos, cujas empresas não possuem aparato tecnológico ou capital necessário para tal extração. Ele afirmou que esse tipo de distribuição de riqueza é um princípio inusitado que, na minha opinião, não possui limites claros e que poderia abrir precedentes para os recursos do espaço sideral. Kerry e Lugar, por sua vez, argumentaram a favor da homologação do tratado, não para proteger os mares dos exploradores capitalistas, mas porque acreditavam que essa regulamentação dava às empresas de mineração direito inequívoco ao solo oceânico. Aspas. A adesão à Convenção sobre o Direito do Mar é o único meio de proteger e impulsionar as demandas das entidades estadunidenses relativas aos vastos recursos materiais contidos no leito oceânico, diz uma carta datada de 13 de junho, destinada a Kerry e Lugar, e assinada por organizações como o American Petroleum Institute e a Câmara de Comércio dos Estados Unidos. O debate entre defensores dos comuns globais, Rumsfeld, Kerry e Lugar, dizia respeito à possibilidade de ser ou não necessário subornar capitalistas incapazes de compartilhar as riquezas disponibilizadas pelo maior cercamento espacial da história. Foi isso que o princípio de herança comum da humanidade se tornou em 14 de junho de 2012.
A designação de comuns globais é uma manobra fraudulenta que precisa ser rejeitada. O mesmo se aplica à designação de algumas cidades e áreas geográficas específicas classificadas como heranças da humanidade, exigindo que prefeituras e governos adotem medidas de proteção e valorização a fim de beneficiar a indústria do turismo, enquanto recursos que poderiam ser usados para melhorar as condições de vida das populações locais são desviados. 6. Os comuns são embasados em cooperação social, relações de reciprocidade e responsabilidade pela reprodução da riqueza compartilhada, natural ou produzida. O respeito por outras pessoas e a abertura a experiências heterogêneas, desde que as regras de cooperação sejam respeitadas, os distinguem dos condomínios fechados, que podem estar comprometidos com práticas racistas e excludentes, enquanto estimulam a solidariedade apenas entre seus membros. Muito bom. Os comuns são configurados por processos coletivos de tomadas de decisão, através de assembleias e outras formas de democracia direta. As fontes para as tomadas de decisão são poder popular, poder de baixo para cima, poder advindo de competências testadas e rodízio contínuo dos postos de liderança e de autoridade entre diferentes indivíduos, dependendo das tarefas a serem realizadas. É isso que distingue o comum do comunismo, que entregava o poder ao Estado. Partilhar comuns é retomar o poder de tomar, coletivamente, decisões básicas sobre nossa vida. Esse aspecto dos comuns é semelhante ao conceito de horizontalidade cunhado durante a revolta na Argentina, iniciada nos dias 19 e 20 de dezembro de 2001, que desde então se tornou popular entre os movimentos sociais, especialmente na América do Sul. Ela evita a estrutura hierárquica dos partidos políticos, com decisões tomadas em assembleias gerais, em vez de comitês centrais pré-definidos, em que as questões são discutidas com o objetivo de atingir um consenso. 8. Os comuns são uma perspectiva de fomentar... Eu li o 7. Não falei 7, mas li. 8. Os comuns são uma perspectiva de fomentar um interesse comum em todos os aspectos da vida e do trabalho político e estão, portanto, comprometidos tanto em rechaçar hierarquias no trabalho e desigualdades em todas as lutas, quanto em priorizar o desenvolvimento de um sujeito verdadeiramente coletivo. Todas essas características diferenciam os comuns do público, que pertence, é gerido, controlado e regulamentado pela e para o Estado, constituindo um tipo específico de domínio privado. Diferença entre os comuns e público. Isso não significa que não devemos lutar para evitar a privatização de bens públicos. Como terreno intermediário, está em nosso horizonte evitar que interesses comerciais se apoderem do que é público, mas não deveríamos perder de vista a distinção entre um e outro. Não podemos abandonar o Estado, já que nele estão acumuladas as riquezas produzidas por nosso trabalho, no passado e no presente. Ainda dependemos do capital para a sobrevivência, já que a maioria de nós não possui terras, nem outros meios de subsistência. Mas deveríamos trabalhar para garantir que possamos ir além do Estado e do capital. Conclusão. A noção de comuns é hoje objeto de muito debate e experimentação. Há uma série de questões ainda não solucionadas, mas está claro que a partilha do comum será uma prática crescente, já que nem o Estado nem o mercado são capazes de garantir nossa reprodução. O desafio que enfrentamos nesse contexto não é o de multiplicar as iniciativas de produção de comuns, e sim de como instaurar no centro de nossa organização a reapropriação coletiva da riqueza que já produzimos e a abolição das hierarquias e desigualdades sociais. Apenas ao respondermos a esses imperativos seremos capazes de construir comunidades e garantir que os comuns não sejam criados à custa do bem-estar de outras pessoas e não se apoiem sobre novas formas de colonização. Legal.